Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo agora falando sobre o concurso da Guarda Municipal de Lagarto, tá? O objetivo desse vídeo é trazer aí, né, pós-certame, né, pra gente analisar um pouquinho aí a situação. Pra gente analisar aí um pouquinho da nossa situação aí do concurso da GM de Lagarto, né? O que esperar, né? Daí dessa prova, mais aí as questões anuladas, né? Que eu fiz um vídeo falando sobre o gabarito, né? Um gabarito preliminar e também aí a questão da alteração da nota de corte, que alguns alunos me questionaram se a nota de corte ela poderia vir mais baixa por conta dessas provas aí, por causa dessas questões, né, que vieram ferrando com o concurseiro, tá? O candidato aí que se inscreveu para a guarda municipal, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação lá do concurso de Lagarto, certo? Trouxe aqui um comparativo entre a prova da GM de lá de Simão Dias e a prova da GM de Lagarto, para vocês analisarem e visualizar a discrepância entre as duas provas, tá? Então nosso objetivo principal é debater um pouquinho aqui sobre o que a gente espera da prova de Lagarto aí nesses próximos dias, beleza? Então vamos lá, pessoal, coisa rápida aqui aí. Primeiro eu gostaria de falar sobre a questão da distribuição dos locais de provas, tá? Que foram aí totalmente equivocados, né? Então, soube de algumas faltas, né? Então teve um público faltante aí muito alto, né? Muito acima da média, né? Porque teve alunos que eram daqui de Aracaju, foi fazer a prova no Lagarto, teve gente que era de Lagarto e foi fazer prova em outro município, e a alegação aí da banca, ela não foi muito aceita, né, aí por parte dos candidatos, tá? Então uma questão aqui muito grave é a da questão da distribuição dos locais de provas, né, que foram totalmente equivocadas, tá? Então a gente já conversou sobre isso anteriormente, inclusive teve um vereador, salvo engano, que entrou aí no Ministério Público fazendo esses questionamentos em relação aí a questão do local de prova, né? E a gente não sabe, mas a gente pode até saber, pode até deduzir, né? Mas foi solicitado aí a questão dos ajustes, né, referente ao local de prova, e a banca simplesmente disse que estava previsto no edital, se não tivesse local dentro do município, na escola suficiente dentro do município, que o candidato ele poderia ser realocado para outros locais, né? Mas todo mundo sabe que foi feita uma distribuição muito mal feita por parte da banca, né? Então vários alunos, centenas de alunos aí acabaram sendo prejudicados, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. E aí vamos dar uma passada aqui. Aqui foi uma notícia que saiu no dia 12 de outubro, lá na lagartoregião.com.br. Aqui é uma situação em que o prefeito eleito, né, ele propôs aí o adiamento do concurso público de Lagarto, alegando ajustes, né, ajustes salariais aí dos servidores, tá? Então veja, a primeira situação foi a questão do local de prova, né, que foi uma lambança absurda. Segundo ponto, o prefeito, né, o ganhador das eleições para prefeito, o senhor Sérgio Reis, ele propôs aí, inclusive ele entrou na justiça, né, pedindo aí o adiamento do concurso público. E aí junta com a situação dos candidatos que foram prejudicados com a questão da distribuição dos locais de prova, com o interesse aqui do prefeito em adiar o concurso até fazer aí ajustes salariais
tá? Então essa é a segunda situação que até então não era preocupante, mas diante desses fatos, sim, passou a ser preocupante, tá? Pelo menos da minha parte, eu vejo como algo preocupante, beleza? Há o concurso público em andamento, concurso público com diversas situações aí complicadas, com reclamação dos locais de prova entre Aracaju e aqui Lagarto, enfim. Como é que vai ser? Você já imaginou mais ou menos essa, como diz no popular também, essa bomba chiando que vai chegar para sua mão? Olha, eu já pedi até inclusive para os nossos advogados entrarem em contato com a administração municipal, né, para buscar um entendimento, buscar também a parceria do Ministério Público para tentar intermediar o entendimento. Por quê? Eu fui eleito prefeito de Lagarto, eu preciso entender qual é a demanda real, a necessidade real de profissionais. Profissionais também que, inclusive, não estão no número de concursados. Eu quero ampliar o número de concursados, eu preciso melhorar o salário, eu preciso colocar salário digno para esses trabalhadores, eu preciso entender, né, como está a questão da receita, despesa, para poder fazer o concurso público. Então, eu vou sugerir que seja adiado esse concurso para que a gente possa reformular o edital, permitindo que as pessoas que já pagaram não precisem pagar mais, continua valendo, apenas reformular cargos, porque eu vou mandar, como eu prometi, para a Câmara de Vereadores, nos próximos 6 meses, o plano de cargos e salário dos servidores. Nós vamos mudar a estrutura. Então, como é que você vai fazer um concurso e logo depois vai mudar a estrutura de plano de cargos e salários? Ou seja, é uma coisa que não combina. Então, eu vou pedir ao Ministério Público e à própria administração, além desse problema de ter que fazer prova em Aracaju, isso não existe, vai prejudicar quem mora em Lagarto. Prejudica isso e vai facilitar a vida de pessoas de Aracaju. E não é justo, nós temos escolas suficientes para o concurso aqui. E se não fosse... se fosse necessário, colocaria aqui no entorno, em Riachão, que é pertinho, Simão Dias, Salgado, Buquinho, ou seja, e Aracaju, sinceramente, é uma coisa que prejudica muito a nossa população. Então eu vou sair em defesa do nosso povo e não custa nada aguardar mais alguns meses. Adiar, né? Adiar por alguns meses esse concurso para que ele seja feito aqui no município de Lagarto e colocando salários dignos para os profissionais. Porque eu não vou permitir que um professor receba menos do que o piso. Eu não vou pagar um salário mínimo a um assistente social. Nós não vamos pagar um salário mínimo a um psicólogo. Ou seja, são coisas que estão em distorção, ao meu entender, e que precisam ser melhor estudadas, melhor ampliadas. Por isso que nós vamos tentar adiar este concurso. Então tá aí, pessoal. A fala, né, do senhor prefeito aí, Sérgio Reis, vai acabar ganhando força, tá? Vai acabar ganhando força, porque teve essa questão aí dos locais de prova, tá? Que já foi algo absurdo, né? E aí vai juntar com o interesse do chefe do executivo, né? Agora eleito. Vai ter, com certeza aí, se a galera começar a judicializar essa questão, né? De erro de local de prova, até mesmo a prova em si, que veio com uma discrepância muito grande comparada à prova de Simão Dias, tá? Então assim, vai ganhar força esse argumento do senhor prefeito Sérgio Reis, tá? Então, pessoal, agora eu queria trazer a terceira situação, que é em relação à discrepância entre as provas de Simão Dias e de Lagarto, tá? Uma diferença absurda. Parece que eram duas bancas totalmente diferentes uma da outra, tá? Então vamos lá, Guarda Municipal de Simão Dias, vejam aqui as questões de conhecimentos específicos conhecimentos gerais e atualidades, tá? Então veja a questão 21, a democracia no Brasil foi restabelecida em 1985, após 21 anos de ditadura militar.
Marque a opção que apresenta a ordem correta de presidente da República no período de 1994 a 2024. Observe aí, questão atualizada, tá? Questão que está dentro de acordo com o que foi pedido no edital, certo? Olha a questão número 22, olha. Eu deixei aqui, eu grifei aqui em amarelo, pessoal, para facilitar, certo? Olha outra aqui, ó, que fala sobre a questão da pandemia da Covid-19, tá? Que foi ali, ocorreu ali nos anos de 2019, 2020, não é isso? Então fala sobre a questão da pandemia, que foi um dos fatos históricos mais graves da história, deixando o número de vítimas de cerca de 7 milhões. Das alternativas abaixo, qual marca as ações indicadas pela Organização Mundial da Saúde no combate contra o vírus? Então veja que é uma questão atualizada, tá? Outra questãozinha aqui, ó, em 22 de fevereiro de 2022, essa questão 23 fala da invasão da Rússia em relação à Ucrânia, tá? E aí fala que houve um conflito entre nações da Europa após 77 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Então analise assertivas abaixo, marca a alternativa verdadeira sobre as origens da guerra da Ucrânia. Quando ele fala das origens da guerra da Ucrânia, ele está falando dos motivos que, salvo engano, iniciou aí em 2014, tá? Foi a Crimeia que foi anexada aí em um dos territórios, né? Então veja, questão atualizada. Veja que a 21, 22 e 23 estão dentro do padrão do que está no edital, tá? Questão número 24 fala sobre o desenvolvimento sustentável. É um tema recente também. Uma das pautas mais faladas da década no mundo, em vista da necessidade de se proteger o meio ambiente e a relação do homem para com este, com vistas ao conceito e ações sobre desenvolvimento sustentável, julga as afirmativas abaixo como verdadeiro ou falso. Então veja, questão atualizada, fala sobre o desenvolvimento sustentável, né? Questão 24 também muito tranquila. Outra coisa que eu prestei atenção, que aí as questões estão bem sucintas, questão bem elaboradas, né? Bem diretas, né? Veja número 25, olha, já começa assim, pessoal, olha. Nos dias atuais, não temos apenas economias puramente capitalistas, mas economias híbridas, aplicando teorias socialistas e capitalistas nas suas práticas econômicas. Analisando as alternativas abaixo e o conhecimento prévio, faça a associação a seguir. Aqui ele perguntou, ele colocou, acredito que 3 países. Acredito que tenha sido a Rússia, os Estados Unidos e a China. E entre as perguntas ele queria saber qual país tinha ali, né, como sua atividade econômica o capitalismo e o socialismo, né? Então os Estados Unidos é um país capitalista. Salvo engano, a China ou a Rússia é um país socialista, e ou a China ou a Rússia é híbrida, né? É um pouco das duas, tá? Veja que questões sucintas, né? Questões atualizadas, né? De acordo com o edital, tá? Agora vamos para lagarto. Olha a questão número 21. Olha o tamanho da questão número 21. Olha o tamanho da questão, pessoal. A número 21. Vamos lá. Nos dias atuais, muito se discute sobre as cotas raciais e seu impacto na sociedade. Eu vou adiantar um pouquinho para não ficar muito longo. Veja que ele está falando de 3 de julho de 68. Ele está falando de uma lei do boi. Uma lei do boi, pessoal, que foi revogada. Foi revogada antes mesmo da Constituição Federal de 88. Então veja o absurdo. Quem é que ia imaginar? Quem é que ia deduzir? Eu sou formado em Direito, tá? Eu nunca ouvi falar da lei do boi. Nunca ouvi falar da lei do boi. Até porque é uma lei que ela foi revogada antes mesmo da Constituição de 88. Ela foi revogada em 1985.
Salvo engano, esse é o gabarito 1985. Questão revogada antes mesmo da Constituição de 88. Então aí, trouxeram aqui sobre uma tal de uma lei do boi. Olha o tamanho da questão. Aqui dá mais ou menos umas 3 questões de uma prova de Simão Dias. Aí. Aqui você pega 21, 22 e 23. Dá 3, 6, 7, 8 linhas. Questão 21 da Guarda Municipal do Lagarto. 8 linhas. Isso é um absurdo. Não tá de acordo com o edital, tá? Aqui ele começou falando sobre o Plano Real, que foi criado pelo presidente Itamar Franco em 93, com o objetivo de acabar os altos índices de inflação. Neste ano alcançou 2.000% em apenas 12 meses. A inflação é um termo econômico usado para indicar o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços. Contudo, antes da implementação do Plano Real, houve outras 4 tentativas frustradas de estabilização da economia por meio de planos econômicos. Aqui ele falou sobre o plano Bresser, plano Collor. Tudo bem. A questão 22, tudo bem, né? Uma questão que veio aí 30 anos atrás, né? Mas veja o tamanho das questões, pô. A única questão aqui que está dentro do padrão é a número 25. Mesmo assim, vem falando sobre a origem do 8 de março, Dia das Mulheres. E aí, para você entender, para você saber a origem do 8 de março, é meio complicado. Para não pular etapa, vamos para 23. Ele começa falando que em 2022 celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo e foi o marco oficial do modernismo brasileiro. Beleza, tá falando 2022. Aí ele vem aqui, aí. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, o Teatro Municipal da capital paulista reuniu artistas de diversas áreas. Gente, mais de um século atrás. Para uma prova de conhecimentos gerais e atualidades. E aqui ele falou que houve vários artistas, escritores, músicos, intelectual, enfim. O evento mudou a cena cultural brasileira para sempre, pois foi o ponto de ebulição de um movimento que tomava forma no Brasil desde o início do século XX. Gente, século XX. É aqui, aí, 1922, início do século XX. Entre os expoentes do modernismo brasileiro listados abaixo, qual dupla não esteve presente na Semana de Arte Moderna de 22? Se eu tiver errado, pessoal, me corrijam aí nos comentários, tá? Mas esse 22 aqui, ele tá falando de 2022? Ou ele tá falando de 1922? Não sei. Eu não sei. Talvez eu possa ter redigido errado a questão 23, tá? Até porque passaram para mim através de fotos. Então eu posso ter redigido faltando aí o 2022 ou o 1922. Eu posso ter errado aqui, não ter colocado o 20 ou o 19. Mas se eu não tiver redigido errado, pessoal, isso aqui tem o que a ver? Aqui tá falando de 2022 ou 1922? Porque aqui tem 2022 e aqui tem 1922. Aqui ele tá perguntando qual dupla não esteve presente na Semana de Arte Moderna de 22. É mal redigida, pessoal. Aqui ele tá falando que em 2022 celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna. Custava a banca colocar aqui 2022? Custava? Custava não. Para não ser injusto, peço para que vocês que estiverem acompanhando o vídeo coloquem lá nos comentários se tá na questão aqui no finalzinho 1922 ou 2022. E aí eu acabei redigindo a questão errada e acabei botando só 22, tá? Mas a priori é isso aí. Questão mal elaborada.
e outra, algo do início do século XX, como questões de conhecimentos gerais e atualidades. Estranho, muito estranho, tá? Número 24. A ex-presidente Dilma Rousseff assumiu a presença do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Diferentemente de quando era presidente, ela respondera a instâncias superiores na estrutura do banco e não terá poder de decisão final em todos os assuntos. Enfrentará desafios como a situação da Rússia no NBO e terá que lidar com o ingresso de novos integrantes na instituição. Sobre o Banco de Desenvolvimento, é incorreto afirmar que... Aqui está falando sobre o Banco de Desenvolvimento, tá? Júnior, é atualizado, pô. É atualizado. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela assumiu agora há pouco tempo. Beleza. Mas as alternativas é um pouquinho puxada. É um pouquinho puxada, tá? É muito difícil a pessoa descobrir aí uma questão como essa, certo? É como você pegar uma questão, elaborar uma questão dizendo bem assim aí. Vamos lá. Em 2022, a seleção brasileira ela foi pentacampeã. Em 2022, a seleção brasileira foi pentacampeã mundial, tendo ali como o seu treinador Filipão, tendo ali o seu coordenador técnico Parreira. Mas nessa época, quem era, por exemplo, o diretor de futebol da parte de uniformes? Porra, não tem como o cara saber, velho. Não tem como o cara saber. Sabe? Ou então, quem dos 23 jogadores recebeu o prêmio de melhor jogador da primeira partida? Porra, como é que eu vou saber? Então tem perguntas que não tem como você saber a resposta, a não ser que de forma prévia o edital ou a pessoa que está ali perguntando peça a você para você estudar. Olha, estude tudo sobre a Copa do Mundo 2022. Aí beleza, você vai estudar sobre tudo da Copa 2022. Mas se chegam para vocês, olha, estude tudo sobre futebol. Estude sobre futebol. Vai cair uma pergunta sobre futebol. E aí vocês, porra, tem muita coisa para estudar, né? Aí de repente a pessoa chega e diz, olha, me diga qual é o número do RG do rei do futebol. Porra, não tem lógica. Então é mais ou menos o que a IBBTEC fez com essas questões, tá? Número 25. O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, tem suas origens ligadas a diversos eventos históricos e lutas por direitos. Entre as origens mais citadas, destaca-se, e aí tem lá as alternativas que eu também achei muito, mas muito difícil para o candidato que estudou a parte de conhecimentos gerais e atualidades, coisas que realmente foram atuais, como foi cobrado aqui aí na prova de Simão Dias, tá? Que falou sobre a pandemia da Covid-19, quais foram as ações indicadas, falando sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Falando sobre a questão dos últimos presidentes de 94 até 2024, falando sobre o desenvolvimento sustentável. Então, aí beleza, pô, dentro do padrão. Agora, essa daqui da Guarda Municipal do Lagarto, eu acredito que foi feito para todo mundo errar. Eu acredito que as questões foram elaboradas com o intuito de ninguém acertar, tá? Outra questão que eu achei interessante comentar, e eu falei no gabarito, né, que eu elaborei e coloquei logo no dia da prova, né, falando sobre a questão 35, que no meu ponto de vista não tem alternativa correta, tá? Primeiro aqui fala da questão do setor de tributos, que o servidor Luiz, ele se omitiu em seu dever de emitir a guia de pagamento. E aqui eu vi gente falando que era peculato. Se omitir,
Desculpa, peculato não, prevaricação. Quando você se omite, né, em fazer ali o seu dever legal, prevaricação, beleza. Só que aqui a gente tá falando, esse texto, ele não remete para essa informação apenas, a omissão em seu dever legal, tá? Veja que aqui ele fala aí que ele entregou, o senhor Marcelo entregou aí o servidor, o dinheiro, né, em mãos, e que o seu Luiz apropriou-se do dinheiro. Ele apropriou-se do dinheiro e não entregou à administração pública municipal. Então você vê que aqui tem duas situações. A banca, eu acredito que a resposta tenha sido prevaricação. Eu acredito que o resultado do gabarito tenha sido prevaricação. Vou até olhar aqui, tá? Mas no meu ponto de vista, o mais correto seria apropriação indébita. O mais correto seria o crime de apropriação indébita, tá? Por quê? Porque o cidadão, ele se apropriou de algo que não é dele. Ele se apropriou de algo que não é dele, tá? Cadê número 36? A questão do número 30, é 36? Não, número 35. 35, resposta letra E. A resposta foi letra E. A resposta da banca foi letra E. Excesso de exação, tá? Excesso de exação é quando o cidadão ele exige. Quando o cidadão exige, deixa eu só procurar aqui. Quando o cidadão exige pagamento de tributo. Deixa eu só olhar aqui. Ok, o excesso de exação é o crime cometido por um funcionário público que exige um tributo ou contribuição social indevida, ou que utiliza meios vexatórios ou gravosos na cobrança de um tributo devido. Onde é que essa historinha aqui aí tem a ver com tributo ou tem a ver com excesso de exação? Onde é que tem falando aqui que o senhor Luiz, ele exigiu o pagamento do tributo? Gente, pelo amor de Deus. Não tem. Esse gabarito aqui dado, ele está totalmente equivocado. Totalmente equivocado, tá? Mal elaborada a questão. E essa questão ela não pode ser levada a sério. Não pode. Então aqui, ó, o mais próximo do correto seria a apropriação indébita, tá? A questão número 26, de acordo com a lei complementar, fala sobre as competências, né? Competência geral da Guarda Municipal, segundo a lei complementar 71/2016. E aí eu trouxe a redação aqui, pessoal, do artigo 144, que uma das competências da Guarda Municipal tem lá a preservação da ordem pública. Logo de cara aqui aí. Preservação da ordem pública, justamente a letra C. Certo? Aí eu vi alguns candidatos, e aí eu respeito a opinião de todos, tá? Eu já adianto aqui que eu respeito a opinião de todos, e muito provavelmente esses candidatos que me questionaram lá nos comentários foi o que marcou a letra C. Marcou a letra C e aí teoricamente acertou a questão, claro. Mas a gente tem que ser justo. As 5 alternativas aqui aí estão corretas. As 5, tá? Se a banca quisesse colocar uma questão incorreta, ela colocasse aqui, ó, proteção de bens da União, proteção de bens do Estado, certo?
É simples, pô. Aí o examinador, ele faz isso não se preocupando ou não sabendo que a lei complementar ela tem que seguir o quê? A legislação federal. A legislação complementar ela tem que seguir a legislação do Estatuto Geral das Guardas, que é a Lei 13.022, consequentemente tem que seguir a Constituição Federal. Está aqui na Constituição, pessoal, é preservação da ordem pública. As guardas municipais têm o dever de garantir a preservação da ordem pública, agindo para prevenir e resolver conflitos, manter a segurança em eventos públicos e assegurar o cumprimento das leis e regulamentos municipais, tá? Então, outra questão que deve ser anulada, deve. Veja que eu peguei 15 questões de conhecimentos específicos, tá? Tem mais umas duas aqui que eu não trouxe, até porque é opinião minha. Na minha opinião, houve um equívoco aí em relação ao gabarito, tá? Mas é uma opinião minha, eu não trouxe pra gente debater, beleza? E veja, eu tô falando da prova da guarda municipal. Imagina os outros cargos. Imagina os outros cargos que tiveram provas aí também de conhecimentos específicos. Imagina as questões de português. Quer dizer, e por aí vai. E por aí vai. Então realmente é muito complicado. A banca, quando ela coloca várias questões e essas questões elas não são anuladas, mesmo sendo nítido o erro da banca, ela acaba perdendo credibilidade, tá? Por quê? Porque muitas pessoas acabam ajuizando ações contra a banca e aí a consequência é o quê? A banca acabar perdendo credibilidade, certo? E aí entraram em contato comigo para me questionar sobre a questão da nota de corte, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês a informação desse vídeo aqui, que inclusive tá no canal, certo? Quem quiser acessar é só digitar lá nota de corte do concurso da Guarda Municipal do Lagarto, que vocês vão ver todo o comentário que eu fiz em relação à nota de corte, tá? Então a primeira situação, pessoal, aí, é a da nota de corte do concurso de Simão Dias, tá? O concurso de Simão Dias. Prova veio fácil? Veio. A prova veio fácil. Tanto que o primeiro colocado fez aí 92 pontos. Nota de corte veio alta. Nota de corte veio alta. Cadê? Ok. Nota de corte para o TAF 79,25 pontos. Beleza? 79,25 pontos. E a nota de corte para o número de vagas, que era do primeiro ao nono, olha, 87 pontos. Júnior, a nota de corte veio alta, tá? Veio alta. Apesar de que na prova que eu fiz da GM de Cristinápolis, eu fiz 94 pontos. 94 pontos. Foi a minha pontuação, tá? Foi de 94 pontos. Errei duas questões de 25, errei duas questões. Fiquei ali com 94 pontos, tá? Já que, lembrando que cada questão vale 4 pontos, tá? Então, desculpa, fiz 92 pontos. Cada questão vale 4 pontos. Então, os primeiros colocados ficaram ali com 96 e eu fiquei ali com 92. Fiquei com 92, beleza? Então, pessoal, veja que a nota de corte veio alta. Simão Dias. Aqui foi a nota de corte da pessoa com deficiência, 65,25 pontos. Primeiro colocado. Nota de corte aqui pro TAF aí, 55 pontos. Um pouquinho acima da metade da prova, né? Então aqui, ó, as cotas raciais também a nota veio alta, 78,5. Nota de corte 77,5. Diferença aí de 1 ponto. Então veio alta também. E a de Lagarto, a minha estimativa era que a nota de corte fosse entre 85 e 90 pontos. Porque eu tive como base Simão Dias.
certo? E para o TAF de 75 a 80 pontos. Porém, pessoal, com essas questões e essas anulações, né, a nota pode subir, como ela pode cair bastante, a nota de corte, tá? Por conta da prova de conhecimentos gerais e atualidades. Então, muita gente que eu conheço zerou, não acertou nenhuma questão. E aí, consequentemente, a nota de corte vai lá para baixo, tá? Júnior, se eu acho ainda que vai continuar esse número aqui, pessoal, eu vou continuar apostando nessa nota de corte que eu coloquei, tá? Mas é uma coisa muito imprevisível. Pode aumentar, pode ser maior do que isso aqui, como pode ser menor do que isso aqui. Beleza? Então, referente à nota de corte, como me pediram para falar sobre a nota de corte é isso. Eu acredito que vai manter, mas pode haver aí uma oscilação tanto para mais quanto para menos. A tendência é que a nota fique lá embaixo por conta da prova de conhecimentos gerais e atualidades. Beleza? E aqui, pessoal, é uma coisa que eu não queria ter que tocar, né, nessa questão aqui, porque eu sei que tem muitos candidatos que estão na pontuação boa, né, e consequentemente não quer que o concurso seja suspenso, cancelado, enfim. Mas eu vou trazer aqui a realidade, e eu acredito que a realidade é que a grande probabilidade desse concurso ser adiado, e eu vou trazer aqui os motivos, tá? Júnior, o senhor quer que o concurso seja adiado? Não, de forma alguma, não quero. Apesar que, diante de várias situações, eu acredito que há essa probabilidade. Então, primeiro é o interesse do prefeito de adiar o concurso. Isso é nítido, né? Ele, como chefe do Poder Executivo, a gente já está encaminhando aí para o mês de novembro, e aí tem várias etapas, ainda tem um TAF, ainda tem as outras etapas, né? Então, a torcida é que aconteça todo o trâmite antes de dezembro, certo? Antes de dezembro. Por quê? Depois que esse prefeito assumir, a depender do ponto de vista dele, ele pode aí postergar as convocações, tá? Ele pode aí meio que dificultar e querer judicializar a questão das convocações, beleza? Outra situação são os problemas relacionados à organização do concurso. Então teve a questão aí do local de prova. Soube que tem muita gente que entrou na justiça pedindo aí a questão da devolução dos valores, né, dos valores que foram pagos, valor da inscrição, tá? Teve gente aqui no grupo da JB Concursos que informou que ia gastar mais de R$150 só para fazer esse deslocamento. Quer dizer, você gastar o triplo do valor que você pagou na inscrição, veja que é uma coisa sem cabimento, né? Muito difícil de se manter uma situação dessa, né? Outra questão é a quantidade alta de questões anuladas. É uma situação aqui desagradável para a banca, certo? E que pode causar também aí algumas ações, né, no Poder Judiciário por conta aí de questões anuladas, tá? Aconteceu muito isso com o concurso da PM 2018. Teve duas questões lá que caiu de direito processual penal, a galera alegou que ali era matéria de direito penal. E as questões foram anuladas, né? Inclusive até pouco tempo atrás foi dado como arquivado o processo, né? E por fim, pessoal, judicialização por suspeita de fraude. Então há muitos comentários de que houve fraude.
procurei na internet, não achei nenhuma informação falando sobre isso, tá? Não achei nenhuma situação falando sobre questão de fraude, de algum candidato que foi preso por estar ali com alguma utilizando, né, alguma ferramenta inadequada, né? Ou de alguma suspeita de compra de gabarito, enfim. Não vi nenhuma informação falando sobre isso. Eu pesquisei por aqui, não achei nenhuma informação falando sobre isso, mas há rumores, inclusive de candidatos, que suspeitam aí de uma questão de fraude, tá? Inclusive antes da prova, uma semana antes da prova, alguns alunos vieram conversar comigo porque escutaram aí alguns comentários referente a questão de fraude, tá? Eu não tenho informação nenhuma sobre isso, certo? Não achei nada na internet. Estou passando para vocês porque são motivos que podem, né, de uma certa forma ou de outra, atrapalhar o andamento do certame, certo? Então fiquem atentos, fiquem ligados. A questão do gabarito, salvo engano, já encerrou a questão dos recursos. Encerraram ontem, né, a questão dos recursos. E assim, vamos ficar atento às próximas etapas, tá, pessoal? E vamos torcer para dar tudo certo, porque do jeito que tá sendo muito difícil manter aí esse concurso de pé, tá? Principalmente em relação à discrepância entre os valores, entre as questões. O que me chamou muita atenção foi a questão das questões muito diferentes uma da outra. A prova de Simão Dias, que foi realizada alguns meses atrás, para a prova de Lagarto, uma diferença gigantesca do método que foi utilizado aí para elaborar as questões, tá? Não vou entrar nesse mérito, é uma opinião minha, então fica aí a interrogação, tá? Pessoal, a gente encerra por aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre esse pós-prova GM Lagarto, né? Da minha percepção em relação a esses últimos acontecimentos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de comentar, tá, pessoal? Comentem aqui o que é que vocês acham sobre essas informações. Se vocês já ouviram alguma situação sobre algum colega, ou até mesmo vocês, né, que foram prejudicados por conta dessa distribuição de locais de provas, né, que para mim foi um absurdo, foi muito equivocado. Então comentem aqui, deixem nos comentários essas informações para que a gente fique ciente, a gente troque informações e vá trazendo aí, né, algumas ideias, né, para que a gente consiga resolver aí esses BOs, né? Galera, não deixe de se inscrever no canal. A gente pede que você se inscreva no nosso canal para dar essa moral pra gente, para levantar aí o nosso engajamento, certo? Ativem o sininho de notificação, que também é muito importante para vocês ficarem sempre atualizados. Deixem um like de vocês, comentem tudo que vocês acharem em relação ao vídeo, dê o feedback de vocês, isso é muito importante pra gente também. E compartilhem o nosso vídeo. Se vocês gostam do nosso conteúdo, compartilhem com seus amigos, né? E se vocês não gostam do conteúdo, não tem problema não, compartilhem com seus inimigos, contanto que todos se inscrevam no nosso canal e deixem lá o like de vocês, beleza? Pessoal, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!